Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Hoje à noite nós estamos iniciando o nosso culto com louvores, adoração, palavra e oração. Fique conosco. Que bom que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos! Deus te abençoe. Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3. Romanos, a epístola de Paulo, que foi escrita para os irmãos de Roma. Romanos é bem fácil de achar, é na Itália, é a capital, Roma. Ok, Romanos, Novo Testamento. Se você não tem a sua Bíblia aqui, pode abrir no seu celular, também não é pecado. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Vou repetir a parte final: conforme a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela honra de meditar na Tua palavra que nos transforma, Tua palavra que gera em nós milagres, maravilhas, opera nas nossas vidas. Repreendemos toda ação do mal e que sejamos transformados, nossa mente transformada, para experimentarmos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Agora que você sentou, vou pedir para você, acho que pode baixar um pouquinho, né, o microfone. Pedir para você e para quem está em casa, pega agora o seu celular. Você que está aqui na igreja, faz isso também agora. Pega aí o seu celular, vamos abençoar mais pessoas. Vai lá no YouTube. No YouTube você não precisa ter conta, não precisa ter nenhuma mídia social. É só você entrar no YouTube, escreve lá Jair Mioto, é o nosso canal Jair Mioto. Nós estamos transmitindo, então você vai lá no canal Jair Mioto, vai internet, YouTube, escreve lá Jair Mioto, você vai achar o nosso canal. Aí você vai lá, se inscreve, né? Aperta ali inscrever-se, né? Tem o sininho, aperta aí, se inscreve. E aí embaixo tem uma setinha que está escrito compartilhar. Você que está na sua casa, faça isso também. Entra aí no YouTube, se inscreve lá no canal. É só você entrar na internet, não precisa ter rede social nenhuma. Internet, escreve YouTube, entra, escreve Jair Mioto. Você achou o canal? Lá embaixo, em cima, do ladinho do vídeo está inscrever. Se inscreve ali, aperta o sininho, se inscreveu. Aí você, na setinha, está escrito compartilhar. Compartilha. Aí você compartilha para os seus grupos do WhatsApp, você compartilha para as suas mídias, você compartilha, se você quiser, no seu Facebook, você compartilha no Telegram, você compartilha onde você quiser. Então do YouTube, do canal do YouTube, você compartilha, tá? O título da nossa mensagem, se você quiser colocar aí, é assim, ó, já está aí, eu acho, né? Acho que já está aí. Não, no YouTube não está. O título é: qual a medida da sua fé? É o nosso tema de hoje. Qual a medida da sua fé? Algo que o Espírito Santo vai transformar a nossa mente, o nosso entendimento, para nós desfrutarmos da vontade de Deus. Então compartilhou para os seus amigos, se inscreveu lá no canal, glória a Deus. Você pode assistir também, tem pessoas que estão assistindo pelo Instagram, mas o Instagram não compartilha, né? Então quem está no Instagram, está aí, só pode compartilhar no Stories. Vocês veem que eu estou aprendendo, tá? Estou aprendendo, depois de 90 dias, irmã Sueli, estou entendendo um pouco desse negócio, né? E você pode também, se você tem o Facebook, vai lá no Facebook e compartilha também. Entra na página Jair Mioto. Eu tenho 4 perfis. Ou entra na página Pati com TH Jair Mioto, que é a página da pastora, lá no Facebook, e compartilha. Ou no perfil da pastora Patrícia, que também é Pati Jair Mioto, e compartilha. Tá bom? Estamos aprendendo a movimentar nas redes sociais. E o pessoal do YouTube que está aí com a gente, Deus abençoe. Tamo junto. Olha só, meus irmãos,
Quem quer ser transformado, quem quer que a sua mente, o seu entendimento seja transformado hoje, para você liberar sobre a sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, diga amém. Você que está nas redes sociais, você não pode dizer na sua casa, mas escreva aí amém, escreva aí amém. Então olha só, gente, aqui Paulo está dizendo que Deus deu a cada um uma medida de fé. Deus deu a cada ser humano a medida da fé. Então, veja só, nós temos gerados em nós uma medida de fé. E a fé, ela precisa ser operante na nossa vida. A fé, ela precisa produzir resultados. Tiago, capítulo 2, 17 e 18, ele diz assim: assim, a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Poderão até dizer, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostro a prova da minha fé através das minhas obras. A fé, ela dá resultado. A fé, ela faz com que as coisas aconteçam. E por isso, irmãos, que nós precisamos entender, a fé sem obras é morta. E o que mostra a nossa fé são as obras. Eu faço aqui até um parênteses. Quando a gente vai acompanhar pessoas ou ouvir conselhos de pessoas, a gente tem que saber e observar quais são os resultados da vida dessa pessoa, qual é o histórico da vida dessa pessoa, quais são as realizações, o que essa pessoa produziu na sua fé, na sua vida até hoje, para saber se a gente realmente pode seguir os conselhos daquela pessoa. Hoje a gente vê tanta gente aí dando opinião sobre tudo, principalmente sobre igreja. Às vezes você vê pessoas dando opinião, criticando grandes líderes de igrejas, e você vai ver, na verdade, é uma pessoa que nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca batizou uma pessoa, nunca comprou um terreno para a igreja, nunca construiu uma igreja, nunca abriu uma obra, nunca ganhou ninguém para Jesus, e está lá posando de teólogo, né? Dando palpite em tudo. Então nós precisamos ver o resultado na vida da pessoa. Tem uma frase que eu acho legal, que eu até coloquei no Instagram. Lá no meu Instagram eu estou colocando todo dia um monte de textos bem relacionados com a Bíblia. Se você olhar todo dia, tem uns 5, 6 frases assim que a gente estuda, ora, medita e compartilha ali. Não são minhas autorais, mas de páginas que contribuem, e você vai se fortalecer na sua fé. Mas eu gosto de uma frase que diz assim: tome cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada, porque é muito fácil criticar, muito fácil julgar. Sabe por quê? Porque pensar é mais difícil. Aí as pessoas preferem julgar, sem ouvir, sem saber, e já sai dando opinião para tudo. Aí vem as fake news. Irmãos, vou dizer para vocês, nesses 90 dias de quarentena, o que mais eu vi na internet foi fake news. Meu Deus do céu, todo dia eu virei consultor de fake news. Todo dia a galera do estado todo manda para mim: pastor, verdade ou fake? Verdade ou fake? 95% é fake. Graças a Deus que eles consultam, né? Mas é simples, é só você consultar se é verdadeiro ou não na própria internet. Então, querido, a fé, ela tem que ser construtiva. A fé, ela tem que ter resultados, ela tem que ter realizações. A fé, ela é comprovada pelas obras. Quem quer ter realizações? Quem quer ter resultados? Na sua vida, o que é resultados? É resultado na sua casa, na sua família. Quem é que tem propriedade para falar de família? É quem é bem sucedido nessa área. Quem é que tem propriedade para falar sobre finanças? É quem é bem sucedido nesta área. Então, a nossa fé, ela tem que ser comprovada pelas obras. Gosto de uma frase que o meu pai às vezes falava. Ele dizia assim, que falar, até papagaio fala, mas a gente tem que ver as obras das pessoas, né? O histórico, a conduta da pessoa. Então a nossa fé, ela tem que se traduzir em obras, em resultados. E veja, eu vou ler aqui um versículo para você, que talvez você vai entender ele melhor hoje. A fé como um grão de mostarda. Olha o que diz aqui a palavra de Deus sobre o grão de mostarda. Jesus, em Mateus 13:31, ele fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, a qual é na verdade a menor de todas as sementes,
mas crescendo, vira uma hortaliça e se transforma numa grande árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Irmãos, o grão de mostarda, ele geralmente mede uns 2 milímetros. Você consegue mensurar isso na sua cabeça? 2 milímetros. O grão de mostarda, ele começa a crescer e ele vira uma hortaliça. Mas aí ele não se conforma em ser uma hortaliça, ele continua crescendo. E ele tem facilidade de crescer com baixa temperatura, com alta temperatura. Olha a fé que tem o grão de mostarda. Que coisa doida, pastor. Mas não, a natureza, ela é viva, como são vivos os animais, né? Você já viu Jesus falando com a figueira? Jesus amaldiçoando? Você já viu Deus falando para Moisés? Moisés fala com a rocha? A natureza é viva. Então o grão de mostarda ele vai, mas ele não se conforma em ser uma hortaliça. Ele se transforma numa grande árvore. Ele cresce. E por que Jesus faz essa analogia? Mateus 17:20 diz assim: e Jesus, repreendendo os seus discípulos, disse: é por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. Irmãos, lê bem esse versículo. Eu não estou falando para você da fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu estou falando para você da fé como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda tem obra para mostrar. Quem está entendendo? Eu não estou falando da fé do tamanho de um grão de mostarda. Está escrito no texto: se tiveres fé, não está escrito ali do tamanho, não. Se tiveres fé como um grão de mostarda, que de 2 milímetros cresce, é para ser uma hortaliça. Ele não se conforma, eu li no início: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O grão de mostarda, ele não se conforma de ser uma hortaliça, e no terceiro estágio ele vira uma grande árvore que chega a passar de 3 metros. Olha a proporção: de 2 milímetros, uma grande árvore, mais de 2 metros de 3 metros de altura, mais de 3 metros de largura, virou uma grande árvore na proporção? Sim ou não? Na proporção de 2 milímetros. Então Jesus está falando aqui: se tiveres fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele vai crescendo, ele é pequeno, ele vira uma hortaliça, ele não se conforma, vira uma grande árvore, porque aquele grão de mostarda, ele tem obra, ele mostra a fé em si, na natureza que Deus criou. Ele se transforma naquilo que ninguém imaginaria. E eu quero dizer para você, querido, exerça a tua fé e se transforme naquilo que ninguém imaginaria. Naquilo que as pessoas vão dizer assim: eu nunca imaginei que aquele menino ia se transformar num grande empresário, ia se transformar numa pessoa abençoada no seu casamento, ia se transformar num pastor, pregador da palavra. Então a fé como um grão de mostarda, para ser transformado e para crescer, para ter resultado. Você quer essa fé? Deus deu uma medida de fé para nós. A fé como um grão de mostarda, Jesus usou como um exemplo. É por isso que a Bíblia diz que Deus deu para todos, a cada um Ele deu uma medida de fé. É por isso que às vezes a gente vê pessoas que nem são da igreja, nem são filhos de Deus, são criaturas. Quem é crente já entende, são criaturas de Deus, mas essas pessoas usam a medida da fé que Deus deu, e essas pessoas estão crescendo, estão rompendo, estão tendo resultados, e às vezes o cristão não está tendo, porque não usa a sua fé. Quem está entendendo? Deus deu para cada um de nós uma medida de fé. Então o que precisamos fazer? Usar a fé, usar essa fé que Deus nos dá. E olha o exemplo na Bíblia, como às vezes os de fora têm mais fé que os de dentro. Jesus disse que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Olha o exemplo. Jesus, ele várias vezes, ele conversava com pessoas, orava por pessoas e examinava a fé das pessoas. Ele via a fé das pessoas. Se você observar aquela mulher, Lucas capítulo 8, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, mas ela determinou na sua fé, ela disse assim, que se eu tão somente tocar nas vestes, na orla das suas vestes, eu serei curada.
E aquela mulher pequena, fraca, raquítica, ela foi, mas ela foi com fé, ela foi acreditando, ela foi declarando, ela foi crendo, confiando. E ela chega no meio da multidão, ela vai chegando, vai passando, vai superando as barreiras, os obstáculos. A multidão não pôde detê-la, e de repente Jesus está ali, e quando ela toca em Jesus, imediatamente ela faz com que Jesus pare o que ele está fazendo. A fé daquela mulher fez Jesus parar o que ele estava fazendo, e Jesus disse: espera aí, alguém me tocou. E aí os discípulos disseram: mas como, Senhor? Está todo mundo te tocando, a multidão te espremendo, a multidão te encostando aqui, todo mundo ali. E Jesus disse: não, de mim saiu virtude, foi um toque diferente, foi um toque de fé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, Deus já deu para você a medida da fé. Você que não usa, qual é a medida da sua fé? É a medida do uso que você faz dela. Quem está aí até escreve aí, pastora. Está aí a resposta. Qual é a medida da minha fé? Ela é a medida do uso que eu faço dela. A minha fé é medida pelo uso que eu faço dela. De que adianta eu ter fé e não usar? Eu não crer, eu não acreditar, eu me deixar levar por pensamentos negativos, por crenças limitantes. Então aquela mulher, ela creu, ela acreditou. Olha, quem era ela? Era uma juíza de direito? Era uma grande empresária? Quem era? Uma grande fazendeira? Ninguém sabe. Era uma mulher doente, raquítica, uma mulher 12 anos sofrendo. Quando ela toca na orla do vestido do Senhor Jesus, pá, ela foi curada na hora. Você vê? A fé. Mas olha só, os discípulos, os crentes, nós, quantas vezes, e Jesus fala para ela assim: ó, mulher, a tua fé te salvou. Você vê Jesus dizendo para os discípulos: a tua fé te salvou? Não. Sabe o que Jesus dizia para os discípulos? Ele dizia assim: ó, homem de pouca fé. Ele dizia assim: ó, cadê a fé de vocês? Ele dizia assim: até quando eu vou estar com vocês, vocês não vão ter fé? Às vezes nós que estamos na igreja parecemos como os discípulos, que Jesus tem que toda hora dar uma sacudida, porque a gente não faz o básico, que é crer, que é acreditar, que é viver, que é se automotivar e dizer: eu sou de Deus, eu sou filho, Deus tem o melhor para mim. Senhor, transforma a minha mente, porque eu quero experimentar a tua vontade, e ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pode aplaudir o Senhor. Olha a fé daquela mulher, 12 anos. Olha outro exemplo, Mateus 15, aquela mulher cananeia, nem era de Israel, cananeia, sírio-fenícia. Ela vem até Jesus, e Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela chega: Senhor, minha filha está endemoniada. E Jesus: fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Ela não era de Israel. E ela insiste, até que Jesus compara até com um cachorrinho. Olha, uma coisa pesada para ela. Se fosse hoje falasse isso, né? Não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Se fosse hoje, meu Deus, dava processo, estava na justiça, era ofensa, era discriminação, né? Mas Jesus falou pela questão da nacionalidade. Mas olha a resposta dessa mulher: ela não se irou, ela não ficou revoltada, ela não deixou ódio no coração, ela deu um golpe de fé no Senhor Jesus. Ela surpreendeu Jesus quando ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. E Jesus: o quê? E Jesus olha para aquela mulher que não era de Israel, não era crente, e diz assim: mulher, grande é a tua fé, vai em paz e a tua filha seja curada, liberta. E Jesus orou, abençoou, e a filha dela, que estava endemoniada, foi totalmente liberta. Porque aquela mulher, ela tinha mais fé do que Pedro, Tiago e João? Não. Todos, Deus deu a medida da fé. Volta lá para o texto de novo, para você entender. Romanos 12, 2 e 3. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que assim então possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança,
conforme a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Queridos, Deus já colocou dentro de você. Você é criatura de Deus. A fé, Deus para as criaturas. Olha que doideira, Deus deu até a fé para o grão de mostarda. Está muito louco isso, não? Muito doido? Não é para ter fé como um grão de mostarda? Até o grão de mostarda, parece que Deus deu fé para ele. Então nós, irmãos, já temos dentro de nós, o que nós precisamos fazer é usar. Olha aquele centurião, diz a Bíblia Sagrada, que Lucas capítulo 7, aquele centurião mandou alguns dos seus criados falar com Jesus, porque um dos seus servos que ele amava estava enfermo, doente. Ele mandou as pessoas, mas ele indo também, daqui a pouco Jesus encontrou com ele. Aí as pessoas disseram assim: Senhor, nós devemos ir lá, porque ele é um homem prudente, ele é um homem bom, ele é um homem rico, que ajudou a construir a sinagoga, investe na obra, vamos lá abençoar, ele é uma pessoa digna. E Jesus indo ao encontro dele, quando encontra, aquele centurião diz assim: não, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não precisa. Sabe por quê, Jesus? Porque eu entendo de autoridade. O centurião falou assim, Lucas 7, ele diz assim, centurião era quem comandava quantos soldados? 100. Centurião, ele comandava quantos? 100 soldados. Ele falou assim: Jesus, eu entendo de autoridade. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem. Eu digo ao outro, faça isso, e ele faz. Então não precisa o Senhor entrar na minha casa, basta o Senhor dizer uma palavra, basta o Senhor dar uma ordem, basta o Senhor liberar uma palavra, e o meu criado, o meu servo vai ficar curado. E Jesus, ele ficou assim: hã? Que é isso? Isso eu estou parafraseando, tá? Não foi exatamente isso, né? Estou contemporizando Jesus. Hã? E Jesus olha para aquele homem e diz assim: ele era romano, ele era de Israel. Jesus disse assim: nem em Israel eu vi tanta fé. E naquela mesma hora Jesus libera uma palavra, e aquele criado dele fica curado. E às vezes, irmãos, a gente pensa assim: não, meu Deus, para acontecer um milagre, tem que descer um anjo do céu, tem que ser um raio vermelho, tipo o Shazam, aquele que lançaram de novo filme, que não deu nada, né? Tem que ser um raio vermelho, tem que ser, sei lá, o raio tipo do Thor, assim, né, dos filmes. Tem que aparecer um anjo de 3 metros, loiro, de olho azul, cabeludo, assim, né, tal, e tem que dizer: meu servo, eis que te digo. Sabe, nós criamos às vezes, irmãos, rótulos e regras que Deus não tem. Aquele centurião disse: Senhor, não precisa só o Senhor dizer uma palavra, não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Eu quero dizer para você, querido, usa a tua fé. E eu estou pregando hoje aqui a palavra de Deus. Você está ouvindo a minha voz, mas a palavra não é minha, eu sou só o mensageiro. E Jesus falou lá em João capítulo 13, que aquele que recebe você, recebe a mim, e aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Quando você recebe esse pastor, qualquer pastor ungido de Deus que prega a palavra, você está recebendo o próprio Jesus, o próprio Deus. E eu estou dizendo para você: seja curado agora, seja liberto agora, te levanta agora, te fortalece agora, usa a tua fé, porque Deus já te deu, Deus já derramou sobre a tua vida, Deus já repartiu a cada um uma medida de fé. E se você crê, levanta a mão, aplauda o Senhor Jesus e diga: eu recebo. Irmão, quem sabe Deus te trouxe hoje aqui, quem sabe você está assistindo hoje aqui para Deus sacudir a tua fé. Às vezes a gente está na igreja e a nossa fé está enferrujada, ferrujou, né? Agora nessa época a gente está passando álcool em tudo, né? Passa álcool na chave, daqui a pouco começa a enferrujar. Cuidado com a chave do carro. Então, irmãos, não vamos ficar velho na fé. Eu amo muito, irmãos, a pregação da minha missionária, da minha pastora, já foi pastora dessa igreja aqui, a pastora Noeli Parisotto. A missionária Noeli, eu não sei, né, a controvérsia, ela diz que tem uns 80 anos, o missionário diz que ela tem 78, 79, não sei, mas ela tem uns 80 anos de idade. Coloca ela pregar aqui nessa igreja, irmãos, ela dá um show, e menininha de 17, 18 anos, ela corre, ela vem para cá, ela levanta, ela fala para as pessoas levantar a mão, para glorificar Deus, para se alegrar, para se animar, ela
Deus usa ela, por quê? Porque é uma pessoa que com 80 anos, mas não envelheceu a sua fé. E eu quero dizer para você, não deixe envelhecer a sua fé. Usa a sua fé como no primeiro dia que você veio para Jesus, quando você estava naquele primeiro amor. Continua usando a tua fé, porque Deus já deu para você, já colocou dentro de você a medida da fé que você precisa. Amém, Jesus? Isso é para transformar a nossa mente, transformar para a gente poder experimentar a vontade de Deus. Deus transformar, quebrar paradigmas, crenças limitantes na nossa mente. Olha esses 3, 4 exemplos que eu falei, mas, meus irmãos, não, é aquilo que a Bíblia diz assim em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha outra revelação aqui, de onde vem a fé? Ela entra pelos ouvidos. Quantas vezes na Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, na Apocalipse Deus falava assim, falei mas o povo não me ouviu, enviei os profetas mas o povo não me ouviu. Ouvir é diferente de escutar. Quem é casado aqui? Quem é casado? Quem tem filhos? Quem tem amigos? Quem tem aí? Tem esposo, filhos, amigos? Você sabe que ouvir é diferente de escutar. Ouvir você está... aliás, escutar, você está escutando, mas ouvir é parar para ouvir, é entender, né? É diferente uma coisa da outra. Quando a sua esposa vem falar com você, às vezes você está só escutando, né? Mas não está ouvindo. Ela não é verdade, os maridos que estão aqui, vamos confessar o nosso pecado. Ela não é verdade. Você não, Felipe, o Felipe está sempre prestando atenção. Eu confesso que às vezes, irmãos, que mulher gosta de falar, né? Glória a Deus por isso, né? O ruim é quando elas param de falar. Enquanto elas estão falando, às vezes até dando bronca na gente, amém. O ruim é que ela diz, não falo mais nada. Aí acende a luz vermelha, né? Amarelo foi para o vermelho. Querido, mas quantas vezes a pastora começa a falar, e ela percebe. Elas têm assim nem sexto sentido, é um sétimo sentido. Você não está ouvindo nada, né? Pois é, estou escutando, mas não está ouvindo. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Então pare um pouco agora do que você está fazendo aí na sua casa, você aqui na igreja, foca no que você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir. Que voz você tem ouvido? Quais as vozes nós temos ouvido? No mundo espiritual, a voz, a palavra é espiritual. Você vê a voz de alguém? Você está vendo a voz? Não, é espiritual. Deus criou o mundo pela palavra, pela voz, Ele falou. Então aquilo que nós falamos gera, cria. Por isso que você tem que medir bem as tuas palavras, porque pelas tuas palavras você pode ser julgado e condenado. Nós temos que pensar bem antes de abrir a boca. Eu não estou falando de um desabafo que você faz às vezes com um amigo, com um irmão. Não estou falando para reprimir coisas que todos nós temos que jogar para fora, né? Desabafar, porque senão fica pior depois reprimindo. Mas com um amigo, com um pastor, com um conselheiro, com Deus. Mas eu estou falando do nosso dia a dia, as palavras que fazem parte da nossa vida. Eu gosto muito do negócio que se fazia muitas vezes nos jornais, nas revistas. Eles faziam um monte de bolinhas assim, colocavam assim as palavras do dia. Quais as palavras que foram faladas naquele dia? Você já viu isso? Nos jornais, né? Nas revistas, fazia isso, jornal escrito. As palavras mais faladas foram essas. Se a gente fizesse da sua vida, da minha vida, vamos fazer assim, as palavras mais faladas no dia de hoje. Será que não seria assim, ó? Não posso, não consigo, não dá, não aguento, estou estressado, estou cansado, não quero mais saber de nada, não é? Junta tudo isso aí. Que voz você está ouvindo? Isso tudo vai influenciar o teu inconsciente, o teu subconsciente, a tua vida, a tua mente. Deixa a palavra de Deus te transformar, renovar a tua mente hoje, para você passar a viver pela fé. Não é por vista, é pela fé. Mas nós muitas vezes não usamos a nossa fé. Olha só, queridos, aquele homem chegou até Jesus, seu filho estava endemoniado, Marcos 9:23. Ele, Senhor, se tu podes, me ajuda com meu filho. E Jesus falou assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cadê a nossa fé? Estamos vivendo uma pandemia, amém.
Estamos vivendo uma crise, amém, é verdade, mas não é momento de parar, não é momento de retroceder, não pare no meio, é o meio do ano, mas não é hora de parar, continua andando. Quando você está enfrentando um deserto, se você parar, você vai morrer no deserto, então não pare, continua andando, continua orando, continua meditando na palavra, continua acreditando, continua declarando fé, porque Deus está se levantando em teu favor, Ele já te deu autoridade, o poder. Quem tem que fazer alguma coisa são os filhos de Deus, porque Jesus já fez na cruz, Ele já delegou para nós, Ele já nos deu poder, Ele já nos deu autoridade. Usa essa fé que Deus te deu. Aplauda o Senhor, querido. Eita glória! Receba aí na tua casa, você que está nos assistindo. Deus nos deu essa medida de fé. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mas olha a sinceridade daquele homem, e logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha pouca fé. Será que vai dar resultado? Ele disse que a fé dele era pouca. Pouco é mais ou menos que um grão de mostarda? Deve ser mais que um grão de mostarda, porque um grão de mostarda é minúsculo, e Jesus, com a pouca fé daquele homem, orou e o filho dele foi curado. Não tem medida de fé, é usar a fé. Olha aí, os discípulos falaram então para Jesus, Lucas 17, 5 e 6, então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus disse para eles de novo: se tiveres fé como um grão de mostarda, vão dizer a essa amoreira: arranca-te daqui, te joga no mar, e ela vai te obedecer. Jesus fala de novo para eles, a fé, e aqui está escrito de novo, ó. Não estou inventando, está escrito: não é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não estou dizendo que está errado quem fala assim, pode falar, não tem problema, mas aqui está escrito a fé como um grão de mostarda, que 2 milímetros cresce, era para ser uma hortaliça, ele não se conforma, e ele vai crescendo, vira uma árvore enorme, na proporção de que ele estava. Por quê? Porque ele vai além. Seja você essa pessoa que vai além, seja você essa pessoa que vai surpreender a tua casa, surpreender a tua família, quando todo mundo dizia assim, ó, não dá, não tem jeito. Eu lembro quando eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, lá em São Lourenço do Oeste, a capital do noroeste catarinense. Quem já ouviu falar aí? Ó, aqui tem 3 pessoas já ouviram falar, mas aí deve ter mais, 4. Essa cidade existe, São Lourenço do Oeste, a capital do Noroeste, né? Eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, todo mundo dizia assim, ó, não vai dar nada na vida. Eu, meus 3 irmãos, todo mundo dizia assim, ó, os capetinhas. Visitava a delegacia, fazia furtos nas casas, não tinha o que comer, o pai viciado em álcool, alcoolismo, chegava em casa bêbado, batia na minha mãe, com amante, com tanta coisa, não tinha jeito. Mas um dia a gente conheceu Jesus e começamos a andar pela fé. Não foi da noite para o dia, fazem 40 anos, por isso que andar com Jesus é a coisa mais gloriosa nessa terra, porque a cada dia você vai sendo renovado, transformado, a cada dia Deus vai te moldando para você viver e andar pela fé. Então eu quero dizer para você, surpreenda a tua família, surpreenda o teu marido. Quem sabe o teu casamento está ruim, daqui a pouco Deus toca no teu coração, Deus te dá uma estratégia, Deus te motiva, te levanta, e você vai restaurar o teu casamento pela fé. O Senhor Jesus vai agir, você vai abrir a tua boca declarando fé, e quando você abre a tua boca declarando fé, você abre a porta para Deus entrar, você expulsa todo o mal, e a vitória vem na tua casa, nas tuas finanças, a vitória vem na tua vida financeira, na tua vida emocional, porque tudo é possível se você pode crer. Aplauda o Senhor, aleluia, é na fé. Agora entenda, eu não estou falando de fé da gente fazer coisa errada também, né? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, pela fé, eu vou fazer assim, vou montar isso, vou montar aquilo, e vai lá, faz um monte de dívida, pega 500 empréstimos no banco e depois está falido. Não, pela fé, Deus vai te dar os recursos, você vai trabalhar, Deus vai te dar excelência, você vai construir, você vai investir, você vai empreender com sabedoria. Irmãos, eu tenho 50 anos de idade, eu nunca fiquei devendo nada para ninguém. Nunca fui de fazer loucura, eu sempre peço antes. Você sabe como é aqui na nossa igreja, né? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Primeiro a gente faz o quê?
Levanta o dinheiro, pela fé, a gente vai orando, pregando, Deus vai tocando nas pessoas, depois a gente negocia, a gente faz. Então você se qualifica, vou aprender, eu vou estudar, eu vou ler sobre a área que eu não sei, sobre aquilo que eu ainda não tenho, não domino na minha vida, eu vou estudar, vou me preparar, e Deus vai te capacitar, você vai vencer pela fé, em nome de Jesus. Então aquilo que você ouve, influencia, e os discípulos disseram, aumenta a nossa fé, e Jesus diz, olha, você já tem uma medida de fé. Hebreus 6,12 diz assim, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência. Pode acontecer coisas milagrosas agora, milagres instantâneos, impossível de Deus agora, pode, mas pode acontecer milagres todo dia. É o grande poder, diga comigo, o grande poder de fazer um pouquinho a cada dia. Pouquinho a cada dia, quando você vê, está uma montanha de saúde, uma montanha de bênção, você está com crédito no teu casamento. Já pensou? Daqui a pouco você que está com o teu casamento arrebentado, tua família arrebentada, daqui a pouco você está com crédito, porque você está todo dia fazendo um pouco, todo dia investindo, todo dia aprendendo, orando, meditando, buscando na palavra. Cada dia você está uma pessoa melhor, e você pode estar daqui a pouco como Caleb, que tinha 85 anos de idade, ele disse, olha, a minha força é igual a 40, 45 anos atrás, igual a Moisés, que morreu com 120, mas nunca se escureceu os seus olhos, e nunca perdeu a sua força, porque de dia em dia eles iam se renovando, como Abraão, que se transformava, se renovava, dando glória a Deus, que com 100 anos ainda teve um filho. Deus pode fazer assim na tua vida, mas deixa Ele mudar, transformar a tua mentalidade, e viva a fé que Deus já colocou dentro de você. Olha o mistério da fé. Então, até a salvação, irmãos, pela graça sois salvos, mas é mediante a fé. Então nós temos que viver isso, essa fé que Deus tem colocado dentro de nós. Então quero dizer para você, deixa essa palavra transformar o teu coração, a tua mente, deixa cair esses paradigmas, essas barreiras. Às vezes, meus irmãos, as fortalezas estão na nossa mente, as limitações estão na nossa mente, no nosso coração, dentro de nós. Deixa Deus transformar hoje, amém? E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fica em pé, que eu quero orar com você nessa noite. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração. Você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana. Que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas, e todo domingo às 19h30. Assista as nossas lives, e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.